E se você não tem conciliação, você não tem gestão financeira. E uma dica prática que eu dou aqui é: gestão financeira eficiente não é uma questão opcional, é essencial para a maioria das empresas. Quiçá não falar que é essencial para toda e qualquer empresa. Pode parecer um assunto clichê, muito tratado, que muita gente fala por aí, porém, eu sei com fatos de empresas que eu atendi que 95% das empresas não tem o básico da gestão financeira quando a gente entra. E isso vai melhorando aos poucos até que elas consigam ter uma certa maturidade. Mas mesmo assim, além disso demorar um tempo, carece de muita disciplina, muito acompanhamento e um bom planejamento, que a maioria das empresas não tem sozinhas. Eu não sei se esse é o seu caso, mas hoje eu vou trazer aqui de forma rápida os 5 passos que eu considero como essenciais para eu poder falar de gestão financeira em qualquer empresa e que você pode seguir para mudar o formato da gestão financeira do seu negócio de forma rápida, pontual e direcionada a algo assertivo, e não simplesmente criar controles por criar no seu negócio. Olha só, o primeiro passo, ele é o quê? Anotação. O que a gente chama de ter anotações sobre a gestão financeira? É anotar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. Mas não somente no momento que entrou e saiu. No momento que você comprou e no momento que você vendeu. Não quer dizer que você já pagou, que você já recebeu. A questão é você ter a anotação a partir do momento que aquela operação ocorre no seu negócio. Pode parecer uma dica simples e boba, mas a maioria das empresas não tem isso de forma clara. E você precisa ter isso nos mínimos detalhes. Muitas das vezes eu chego em empresas que pequenas movimentações financeiras não são anotadas. E isso impacta numa ausência de conciliação bancária. E se você não tem conciliação, você não tem gestão financeira. Então, uma dica prática que eu posso falar disso aqui é, além de você se planejar para tomar as notas, você tratar essas notas de forma clara com uma classificação, que tipo de despesa que se trata, com datas de compra ou venda, vencimento e pagamento, então data do fato, que pode ser a compra ou a venda, a data do vencimento e a data da liquidação, seja ela você pagando ou você recebendo. E criar também uma rotina diária, semanal, de tomar essas notas. Guardar toda a documentação e tomar essa nota de forma pragmática e organizada. Se você já tem uma empresa maior, você precisa passar isso para o seu time de gestão. Se você tem uma empresa um pouco menor, você vai ter que direcionar a pessoa que te ajuda ou você mesmo assumir. Mas o importante é que seja feito. E não pense que grandes empresas não têm problema com isso. Eu poderia citar aqui, mas isso seria um problema, várias empresas que eu atendi que ultrapassavam a casa dos 10 milhões de reais e não tinham rotina para ter uma conciliação financeira. Então não parta do pressuposto que isso que eu estou falando aqui é só para pequenos negócios. Isso é para quem não tem. Avalie o seu negócio se isso existe e se não existe, exija que seja feito. Segundo passo número 2, é a auditoria ou revisão. Essa auditoria ela deve ser feita tanto quanto a parte quantitativa, dos documentos, se tudo que foi movimentado foi de fato registrado, e a parte qualitativa, com a qualidade desses dados que foram registrados. Por quê? Você pode ter ausência de informação, pode ter informação errada. Isso acontece, essa parte aqui acontece em qualquer negócio. Vários dos trabalhos que a gente faz passa por um consultor sentado do lado da pessoa, montar uma DRE, comparar um mês do lado do outro e verificar se tem despesas que não estão ocorrendo em todos os meses. Porque assim eu consigo identificar, porque talvez uma consultoria mensal está sendo classificada numa conta errada, porque hora ela tem, hora não. Uma conta de água e luz que não foi registrada, ou foi registrada tudo em apenas um mês, também começam a ser controladas. Um custo que está com uma variação muito grande, talvez um faturamento que teve uma queda absurda, uma movimentação, você consegue identificar isso na análise qualitativa. Um outro ponto importante aqui é que essa movimentação deve ser validada com documentos externos à sua empresa. Então, pode ser com um extrato bancário, com notas fiscais, com recibos, mas tem que ser um documento externo que valida aquilo que você gerou. E até mesmo, Carlos, mas quando eu vendo? A nota fiscal eletrônica não foi gerada diretamente, foi você que
gerou, mas ela está dentro de uma segunda base, ela é externa a você. Então você consegue validar essa documentação. Então você consegue trazer informações externas para te ajudar a validar as documentações internas. E uma dica prática aqui é, além de definir um calendário, assim como você tem ali em cima uma data, uma rotina de fazer a sua anotação, você deve ter um calendário de auditorias. E principalmente colocando responsáveis e boas práticas. Seja boas práticas um checklist ou só uma orientação. Mas anotar e auditar é essencial para você poder ter uma boa análise financeira. Depois disso, você vem para a terceira fase, que é uma fase que eu falo que ela é essencial dos dados, que é a fase de análise. Todo dado que você possui na sua empresa, ele tem que ser validado e ele também tem que ser acessível. Por quê? Porque o dado, quando ele não é validado, você não consegue garantir aquela informação. Então você consegue validar ele com a auditoria e ele tem que ser acessível para que você possa analisá-lo a qualquer momento. Formas de criar essas análises. Você pode levar isso para dentro de um BI, você pode pedir um relatório mensal, você pode fazer uma apresentação. Tem várias formas que você pode avaliar esse relatório. O importante aqui é você tentar identificar tendências, sazonalidades e até mesmo falhas, seja no processo ou nos dados que estão sendo analisados. Tem várias formas de você construir essas análises, mas as mais simples estão ali entre ter um BI. Lembrando que análise não quer dizer que são indicadores. Análise são informações baseadas, dados que são construídas em uma forma unificada e estruturada que você possa ler. Indicadores são números curtos, enxutos, pontuais, que a partir dele você faz uma leitura muito ampla de algum cenário. Uma boa prática que eu recomendo aqui para conseguir fazer com que isso rode muito bem é criar uma rotina, um rito de apresentação desses números. A gente usa muito essa rotina na ProResultado, criando apresentações mensais que obrigam as pessoas a parar e olhar para a empresa, pelo menos durante algumas horas, todos os meses. Pode parecer pouco, mas isso às vezes faz total diferença na gestão das empresas. Se você já tem uma boa anotação, uma boa auditoria e já começou a analisar os dados, está na hora de você ir para a quarta etapa, que são as demonstrações. Existem algumas demonstrações que são essenciais, que são aquelas baseadas na contabilidade, que são uma boa DRE, uma boa DFC e um bom balanço. Mas você também pode ter a necessidade de trabalhar com demonstrações, por exemplo, entre departamentos. Uma análise, por exemplo, uma demonstração de uma curva ABC comparada por volume, valores absolutos, trazendo os dados de logística, produção, para falar de custo, vendas e outras áreas ainda. Então, as demonstrações, elas são uma consolidação de dados que só são possíveis a partir do momento que as análises estão ok. Porque senão você vai fazer demonstrações, que vai juntar dados de vários departamentos, com dados que podem estar errados, e você vai ter um problema seríssimo nisso, porque você pode estar cada vez mais afundando o negócio, tomando decisão com base de dados errada. Demonstrações é um ponto extremamente importante. Você pode começar por balanço, DRE, DFC, você pode fazer uma curva ABC, você pode fazer um ponto de equilíbrio, tem N possibilidades. A importância das demonstrações é consolidar os dados da análise para que você não tenha que ver todos aqueles dados separados e tentar depois, todos os meses, fazer encontro de informações. Eu quero ver se o meu custo de produção está bom, eu quero ver qual que é a minha curva ABC para tirar o valor médio de vendas de cada cliente da curva A, verificar qual é a margem de contribuição deles em valor absoluto e em percentual e comparar com o meu volume de vendas. Demoraria, você transforma isso em uma demonstração e cria um rito para que isso aconteça todos os meses. Quando eu falo de demonstrações, uma boa prática que funciona muito bem, ela está ligada diretamente à apresentação mensal, que eu coloquei aqui no tópico acima. Ter um rito de apresentação. Todos os meses, todos os trimestres, tem que ter um rito dessa apresentação. Tem que ter uma forma que você faça com que o seu time pare e analise isso. As formas de apresentar são várias. Aí você pode trabalhar com um PPT tradicional, um BI. Você pode apresentar dentro de uma ferramenta, por exemplo, de análise como o Fast Analytics do próprio TOTUS. Mas o importante é que isso aconteça de forma recorrente. E a partir do momento que você chegou aqui, você vai para o quinto e último nível, a parte relacionada a análises de indicadores, que são os famosos KPIs, que podem ser KPIs financeiros, comerciais, de processos financeiros, né, porque a gente está falando aqui só de finanças,
Então você pode ter dados comerciais envolvidos que são explicados pelos financeiros, pode ser dados estritamente financeiros, como análise de resultado, conciliação bancária, um fluxo de caixa, dados comerciais, por exemplo, de vendas, dados de processo, né, que é a quantitatividade dos processos financeiros que foram executados dentro daquele período. E também você pode ter dados de inovação, de resultado de equipe, de custo de pessoas. Então, você tem várias possibilidades aqui de análise. Eu pensei aqui nas 4 do BSC, porque acaba que é o nosso padrão. Mas o importante aqui é que sejam dados reais. Então, tem que ser dados muito críveis, muito estruturados. Além de ser dados reais, eles têm que ter uma estrutura muito robusta para que você possa analisar eles e manter. E eles têm que ser relevantes. Tem relevância essa informação? Além de ter relevância, você pode ter um bom KPI envolvido com isso. Você pode pegar, por exemplo, aqui dados reais da sua DRE, estruturar eles num modelo de break-even e depois criar uma análise constante de quantos por cento eu estou acima do meu break-even e transformar isso num KPI, que é um dado extremamente relevante. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês são esses 5 tópicos, 5 etapas, 5 procedimentos básicos aqui, né? Acho que não vai dar para ver desse tamanho. Anotação, auditoria, análise, demonstração e KPIs. Se você conseguir construir essa relação dentro do seu processo financeiro, você vai ter informações extremamente relevantes. Talvez você não tenha as melhores informações, porque você não vai implantar uma DRE, um balanço, uma DFC, porque carece de muita disciplina, e talvez seu time, não tendo uma visão do valor dessas informações, acabe deixando de montar. Mas se você consegue construir esse caminho, ter apenas uma DRE, um fluxo de caixa, ele vai estar baseado em dados muito relevantes. Então já vai fazer muita diferença no seu negócio. E olha só, não se esquece, quem controla as finanças, controla o futuro da empresa. Se você deixar a sua empresa à mercê de informações aleatórias, não estruturadas, não validadas, não conferidas, você corre o risco de estar deixando o seu negócio à mercê de um fracasso absoluto. E não pense que isso é raridade, eu repito várias vezes. Eu tenho vários clientes, eu já tive vários clientes com faturamento relevante que não tinha essa informação de forma sofisticada. E ele achava que tinha, porque ela chegava até ele de uma forma estruturada, bonita, mas não era real. E quando a gente entrou, a gente teve muito trabalho de convencer o time a analisar os dados da forma correta, verificar os dados de forma muito bem estruturada e levar a informação relevante, consistente e crível para que o empresário pudesse tomar decisão. Então espero que esse vídeo tenha abertamente de vocês para isso e que ajude vocês a construir essa relação financeira dentro da empresa de vocês. E se você estiver vendo esse vídeo e tiver alguma dificuldade de fazer isso no seu negócio, saiba que você pode chamar a gente pode te ajudar nisso também. Só não se esquece que além desse material tem vários outros aqui no canal. Então curte, compartilha, segue, se inscreve, marca o sininho para você poder ter acesso a todo o material que a gente posta aqui e também acompanha a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.